isso é diferente, por exemplo, do conceito filosófico mesmo, de conhecimento por presença, de você discernir as suas atuações. E quando eu entendi a ferramenta e também assim, quando a gente tem um caminho, né, que você chamou de ponto B, onde você quer chegar e tudo mais, né, isso né, na tradição filosófica a gente chama de ideal. Né? Então, assim, você acredita que existe esse overlap? Assim, o coaching hoje, você acha que é uma continuação da filosofia, né, da filosofia clássica, vamos chamar assim? Você acha que o coaching é um aprimoramento da filosofia clássica? Você acha que o coaching é uma tradução 2.0 da filosofia clássica? Né? Porque, no final das contas, você está chamando a atenção das pessoas para olhar para dentro de si, né? E isso aí tem algumas pessoas que já falaram disso, né? E o meu ponto é que o coaching, né? Esse coaching, como se entende, é vendido como uma coisa de uma puta de um negócio, né? E faz isso, né? Para as pessoas se sentirem melhor sob pressão, para você poder dar mais pressão nessas pessoas e elas não espanarem. Só que as pessoas hoje, quanto mais coaching fazem, desse sentido, mais de papel elas ficam, né? Total. Então, como é que você vê isso, cara? Eu vejo que tudo que você falou faz muito sentido. Para mim, o que cabe mais, né? Não tem nada de novo. Né? Eu conheço a ti mesmo, a procura de um ideal, a procura de um propósito, a procura daquilo que irá te realizar, tá? Eu acredito que essa versão contemporânea do coach é nada mais, nada menos do que uma adaptação de tudo isso que você falou. Entendi. Uma releitura dos Uma releitura com uma nova linguagem que se adequa e que se encaixou muito bem. Até onde o que seria muito bem, né? Eu acredito que comercialmente falando se adaptou muito bem. Claro. Né? Tem muitas pessoas que gostam pra caramba disso e eu gosto. Eu tenho formação, mas uma formação séria. Hoje o que é o grande problema? Pegaram essa adaptação e transformaram ela com chula. Sim. Vou fazer uma pergunta. O que virou chulo? Só porque a gente tem várias pessoas ouvindo a gente. Sim. E eu entendo muito bem o que você está querendo dizer. Concordo 100%. O que você classificaria como chulo dessa... O que não tem valor hoje? Porque as pessoas estão até com dificuldade de conseguir discernir uma coisa da outra. Sim. E vou te ilustrar um exemplo. O que é ouro e o que é ouro de tolo. Porque se você coloca o coach para as pessoas seguirem, no sentido de vamos seguir esse caminho, se não for um caminho verdadeiro, ele é um mal supremo. Total. Vai encaminhando as pessoas para um desfiladeiro. Total. E aí que eu vejo um grande problema nesse sentido. Uma experiência... Você falou muito... Desculpa. Não. Você falou muito bem que tem coisas vulgares nesse contexto. E aí está um perigo, porque elas passam por coisas nobres. Sim, quando você falou vulgar, eu lembrei de uma coisa que... Uma vez eu estava numa reunião de um grande hospital aqui em São Paulo, né, muita gente, sei lá, 50 pessoas, né, nessa reunião e tal, e aí teve uma apresentação, né, de uma pessoa identificada como coaching e tal, e não sei o quê. E aí, cara, de repente começa a passar umas caixinhas. Cara, umas caixinhas pequenininhas assim, né, com uns papeizinhos dentro. O que eu faço com isso aqui? Né? Não, cada um fica com uma, tal, não sei o quê. Aí a conversa vai, conversa vem, daqui a pouco... Então, cada um vai tirar um papelzinho daí de dentro e vai fazer o seu auto-coaching. Né? Então, assim, caralho, o que isso muda? É chulo. Então, essa é a ilustração. O que tem de diferente do biscoitinho da sorte? Né? Então, e foi vendido a culpa não é do hospital. Né? Assim, na boa, tipo, o cara vendeu isso, teve uma compra, uma venda e passou como coaching, cara. É tipo, como você consegue diferenciar o cara que realmente é coaching e do enganador? É mais ou menos isso, assim, colocando em palavras diretas aí, né? Mas é mais profundo, Regis. Vou pegar a linha perfeito, o que o Caio colocou, como eu mesmo coloquei aqui. Isso é chulo. Aí quando você fala o que é vulgar, né? O que é vulgar é você... Porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre procurar o ideal, quando você se coloca numa posição de autoridade, tá? E autoridade que eu digo, não hierárquica, mas pelo conhecimento. Quando você se coloca numa posição como essa e você trata de assuntos tão profundos... a gente trata de pessoas que sofreram abuso, cara. Sim. E que tem raízes desse abuso. E de que não conseguem um relacionamento, de que não conseguem um trampo direito, não conseguem se destacar na vida. Porque houve uma raiz lá atrás. E quando você mexe com isso, aí, Marcão, isso é vulgar. E aí eu vou mais fundo ainda. Quem tem o preparo para fazer isso? Quem autorizou? Isso é muito vulgar. Isso é muito chulo. Quem autorizou uma pessoa que passou um fim de semana dando 2 pulinhos
e chega pra tratar da vida de alguém que não sabe o peso que tá nas costas dessa pessoa. Tá entendendo? O nível da responsabilidade. Nessa Vocês, como aí, médicos, vocês sabem perfeitamente disso. Eu, como médico, prefiro o padre. Na verdade, Porque, a crítica, cara, é o que na ele boa, tá querendo dizer que a não crítica médica... Porque é você- o conselheiro espiritual. Total. Porque, você- cara... Se você precisar de uma cirurgia, eu vou pegar o cara que tá falando só para ilustrar, conforme você também estava ilustrando, e muito bem, Chicão. Se você for para uma cirurgia, você prefere um cara que vai aprender o procedimento na hora ou o cara que realmente sabe o que está fazendo? Ou pegar um avião? Quer dizer, havemos de compreender aqui de que você tem que lidar com alguém que sabe o que está fazendo. Assim? E como você não tem conhecimento daquilo, você tem que confiar que aquela pessoa sabe o que está fazendo. Sim, total. E existe um problema no coaching hoje em dia, porque como se proliferaram muitos cursos de um final de semana, de uma coisa rasa e superficial, muitas pessoas se imbuíram de uma certa autoridade, no sentido negativo, eu Perfeito. falo aí, de transformar as vidas das pessoas sem saber o que estão fazendo. Acho que era isso que você estava Sim. falando, né? E quer que eu aprofundo mais quando você fala que prefere um padre? Veja uma nova versão agora. Ó, cara, eu não tenho rabo preso com ninguém. Sim. Eu sou cristão, Sim, né? Não prego nenhum tipo de religião. Mas eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo. certo. Tá? Só que eu nunca utilizei, entendeu? Do apelo. Como você falou, se o cara precisa de uma ajuda espiritual, é uma coisa. E agora vem uma nova onda que, cara, eu acho isso muito pesado. Você não vai falar que é a New Age. Não. mas não é. Mas o que eu vou te falar é que a utilização, né? A gente sabe, né? Quem entende um pouquinho de neurociência, de neurolinguística, quem entende um pouquinho da mente humana, sabe que a gente pode tocar as pessoas por alguns pontos. Sem dúvida. E quando você pega uma pessoa que está precisando passar por um processo de coach, uma pessoa que está ali meio destruída, está meio quebrada na vida, você sabe coisas que atingem ela. O Brasil é extremamente religioso. E agora há uma versão de apelo do coach agora. Partindo para campanhas Espiritualidade. eclesiásticas, espirituais, de que... E, cara, eu não vejo problema nenhum se eu falar isso sem falar do coach. Se eu chegar também em você... acho. Até porque a tradição cristã tem toda a figura do diretor espiritual. Total. Então, assim, cara, Pastor, é uma né? pastor, Pastor. um É pastor. uma coisa bem clara. Total. Até a protestante. Quando eu digo cristão, eu digo católica, católica, né? Mas, de fato, a tradição protestante tem o pastor que faz a interpretação. E isso, de novo, né? Não é novidade. Por que o cara quer, né? E sabe qual é a grande desculpa? Não, tudo que eu faço, Deus está no meio. Essa é a grande desculpa. Quando você fala, e aí, cara, tu tá usando de técnica, tu tá usando com um conceito terapêutico, tu tá usando ferramentas que comprovadamente, né? Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, comprovadamente você consegue aplicar num ser humano. E aí você fala que há a grande necessidade de colocar Jesus Cristo em tudo. Cara, você viver a tua fé é uma coisa, você utilizar dela para outras coisas. Se, por exemplo, a gente falar, você tá precisando de um conselho de fé, Caião. A gente senta ali, troca uma ideia. Se eu tiver apto a isso, eu vou. Mas aí você fala, Francisco, e agora o coach? Então a gente encerra esse papo aqui e começa outro. Sim. A gente encerra. Francisco, mas você não é cristão? Eu sou cristão. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa eu nunca vou usar no nome de Deus, tá? Para vender alguma coisa. São duas ferramentas diferentes para propósitos diferentes, talvez. Totalmente. Ambas têm seu ponto de cura. Sim. Ambos têm sua alavanca, entendeu? De conforto num determinado momento. Só que o que eu acho que é vulgar, usando aí o termo do Marcão, é que quando você junta isso... Eu acho que até a Bíblia já atenta para o fato dos fiéis estarem com uma certa prevenção aos falsos profetas. Isso é falado em vários momentos. Sim. Aos 0 minutos, para não cair na Sim. lábia do falso profeta. Mas sabe qual é o problema? Para idolatrar deuses Mas isso, errados. já que a gente pegou esse ponto e existem alguns que são venerados, idolatrados e entra nesse campo que o Marcão tá falando, É um cara. farisaísmo, né? Farisaísmo. É um tipo de Certo? farisaísmo. Eu não quero colocar o coach na cruz. Não, eu só sim. quero aqui... Colocar no lugar certo. Colocar no lugar certo. Isso, Bom, ele tem um o lugar lugar certo. dele não é na cruz, Isso. né? Não é no céu e nem no inferno. É no lugar certo.